Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí então para mais uma aula onde desenvolveremos aí mais uma gama de assuntos, né? Para que a gente tenha a possibilidade aí de agregar algumas informações dentro das matérias no qual foram deliberadas aí para nós. Nossa matéria é Administração de Recursos Humanos 1 e 2, então por isso aí, né, nosso tempo de aula é maior, a gente tem toda uma quinta-feira juntos aí, onde visualizamos vários conteúdos aí que seriam conteúdos em dois períodos distintos da faculdade. Bom, hoje o conteúdo preparado para vocês vai ser fontes de recrutamento, né? Como que a empresa tem a possibilidade aí de recrutar a sua mão de obra aí a mais qualificada possível, quais são os tipos de fonte, algumas técnicas de recrutamento. Então isso aqui é bom para a galera que busca uma nova oportunidade, que realmente aí está buscando às vezes o primeiro emprego, né? Então essa aula vai ajudar bastante. A gente vai ter alguma coisa de seleção de pessoal também e etapas do processo de seleção. Qual vai ser o objetivo da aula de hoje, né? Desenvolver competências em vocês, tá? Necessárias para a tomada de decisão de contratação e promoção com foco no resultado. Então a contratação e promoção nós vamos ver em duas vertentes. Tanto na vertente aí de colaborador, como na vertente de liderança. E o foco vai ser sempre o resultado, ou o resultado da empresa, ou o seu resultado aí, que seria ser contratado, né, ou ser promovido para a vaga no qual você desejaria naquele momento. Beleza? Bom, a gente tem aqui um roteirinho a ser seguido, né? O vídeo é esse vídeo que vocês estão vendo nesse momento. A gente tem um texto aí, onde agrega muita informação para a galera que deseja conhecer um pouco mais a área de recursos humanos, né? A área de administração de recursos humanos, chamada aí gestão estratégica de pessoas atualmente. A gente vai ter uma tarefazinha para a gente desenvolver dentro de sala de aula, para a gente não ficar naquela monotonia. E o nosso encontro vai ser no dia 7/5 às 19 horas, já pelo esse novo aplicativo que nós utilizamos aí na terça-feira, através de uma outra disciplina que trabalhamos juntos. Beleza? Então a gente vai dar uma olhada agora no que a gente teve a possibilidade de ver aí na nossa última aula. Então vamos lá. Na nossa última aula, a gente teve a possibilidade de ver subsistema da administração de recursos humanos. Aí vimos recrutamento interno, as vantagens e as desvantagens desse recrutamento. Vimos também recrutamento externo e também olhamos a vantagem e as vantagens, e as desvantagens. E finalizamos aí com o recrutamento misto, onde tivemos a possibilidade aí de enxergar os dois juntos, né? Aí peço para que vocês façam um levantamento, visualizaram que foi bem difícil achar algumas desvantagens do recrutamento misto, aí trocamos algumas ideias para que tivéssemos a possibilidade, né, de visualizar e de enxergar. Então isso aqui foi o que trabalhamos na última aula, né, só para termos aí um norte e desenvolver. Lembrando que se tem alguma dúvida a respeito aí da nossa última aula e quiser trazer para a aula de agora, fique completamente à vontade. Beleza? Agora nós iremos ver as fontes de recrutamento e qual seria a sua definição. Mas antes disso, a gente vai dar uma olhadinha numa frase aí. A frase diz o seguinte: a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Olha aí que frase legal para a aula de hoje, né? A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. E às vezes a gente troca isso, né? A gente coloca a vontade de vencer na frente do que na de se preparar. Então, pessoal, não existe vitória sem sacrifício, né? Tem uma frase que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então a gente precisa aí passar por alguns momentos, né? E esses momentos são momentos de preparação para que a gente tenha a possibilidade aí de vencer. Quero que comentem sobre essa frase, né? Tragam aí as expectativas, o que acharam dela, né? Se realmente faz muito sentido, se já pararam para pensar, se já tinham escutado. Vamos trabalhar nossa aula de hoje dentro dessa premissa aqui, porque eu sei muito que vocês querem vencer. A sala de vocês é uma sala que agrega e é uma sala que a gente consegue visualizar a vontade de querer chegar. Mas para isso a gente precisa se preparar de uma maneira aí diferente, né? Para que quando chegue aí a oportunidade, a gente esteja com ferramentas aí na nossa mão, né, diferentes, né, dos nossos concorrentes. E para isso a gente não vai medir esforços para que vocês se preparem da melhor maneira possível. Beleza? Vamos lá então.
Então, aqui é um breve resuminho aí sobre fontes de recrutamento, para que a gente tenha a possibilidade de avançar. Então, o processo de recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos. Então, vai ter técnicas para recrutar, procedimentos que devem ser seguidos. Qual que é a diferença aqui dos dois? Técnica é tudo aquilo que eu vou utilizar para enxergar a potencialidade daquele colaborador. E procedimentos são todas as etapas, né, que precisa ser seguido para que tenha a possibilidade de dar vaga aí. Então, os procedimentos vão ser aqui o primeiro procedimento, o segundo procedimento, a gente vai estudar eles todos hoje, terceiro, quarto, até o último, lá onde eu tenho a possibilidade. Algumas empresas podem ter apenas 3 procedimentos, outras empresas podem ter 4 procedimentos, outra empresa pode ter 5 procedimentos. Isso aqui vai variar de empresa para empresa, tá? Vamos continuar aqui. Que visa atrair candidatos que tenham grandes potenciais, que sejam qualificados e capazes de ocupar cargo dentro da organização, e tenha algo a ver com o que a vaga oferecida procura. Esse tem algo a ver aqui são os pré-requisitos, né? Então, muitas das vezes, aí para ocupar uma vaga hoje de mercado, há uma necessidade aí de ter algo a ver como o que, por exemplo, Excel, algo a ver, por exemplo, como o que? Ter aí um histórico de venda, algo a ver como, por exemplo, ter o quê? Uma certificação aí de mercado financeiro, algo a ver como, por exemplo, ter o quê? A carteira da OAB. Então vai depender para onde a gente está indo, né? Que a gente vai ter que ter algo a ver com a vaga. Geralmente esse algo a ver são esses pré-requisitos aí. E a gente precisa entender para que lado a gente está indo, para a gente visualizar qual ferramenta que seria o ideal. Por exemplo, na área de supply chain, numa área de logística, você não vai conseguir trabalhar sem Excel. Ela é primordial. Já ir para uma área de venda, uma área comercial, né? Você vai precisar desenvolver essas competências. Se quiser trabalhar no banco, uma corretora aí, né, vai ter que ter aí um curso específico. Se quiser ir advogar, né, para montar seu próprio escritório a partir do momento que se formar em direito. Então eu preciso conhecer, né, onde eu quero atuar para que eu comece a minimizar, né, esse caminho através de algo que vai me preparar aí para que eu tenha a possibilidade de ocupar aquela vaga. Beleza? Então, quais são os tipos de recrutamento mais utilizados? Isso a gente viu na última aula, é apenas um lembrete. A gente tem o recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto. Então, a gente precisa visualizar aí como que a empresa no qual queremos trabalhar faz o tipo de recrutamento dela, isso é importante, né? Como que a nossa empresa faz recrutamento, para que eu tenha a possibilidade de visualizar um crescimento. Então, eu preciso entender disso. E mais do que isso, a partir do momento que eu tiver a possibilidade agora não de como colaborador, mas como gestor, utilizar essas ferramentas aí para atender as expectativas da empresa, né? E as expectativas da empresa são sempre focadas em resultado. Então aqui um breve resuminho aqui para a gente poder dar sequência. Então, vamos manter aí, e agora a gente entra numa parte um pouco nova, né? Mais nova, mas aí a gente tem a possibilidade de visualizar aí algumas coisinhas. Então, tipos de fonte. Como que essas fontes de recrutamento? O que isso significa? Significa onde, né, a empresa vai buscar aí essa mão de obra que ela está necessitando. Então, ela tem algumas coisas para poder utilizar. Uma delas poderia ser aí a própria empresa, né? Então, a empresa pode ter lá na sua base de RH, né, um histórico onde ela consiga ter alguns currículos cadastrados. Então, a empresa pode ter lá um processo, muitas das vezes a gente faz aí, às vezes um processo seletivo, às vezes a gente tem um feedback do seguinte: você não foi aproveitado nesse momento, mas a empresa pode te utilizar numa nova oportunidade. Então, isso você está cadastrado no RH da própria empresa, a empresa tem essas bases de dados, tá? A empresa pode utilizar outras empresas. E aqui agora algo muito, muito importante. Porque a partir do momento que a empresa utiliza outras empresas, você passa a ter aí indicações, tá? Às vezes, empresas principalmente aí de setores menores, né? Por exemplo, galera que trabalha no comércio, às vezes uma empresa de menor porte pode pedir uma indicação para uma outra empresa. Ah, eu estou precisando de um colaborador lá na área de venda, na área de compra, que já tem aí algo específico, né? Que trabalha com RH, que já visualizou isso aí. Você tem alguém para me indicar? Ah, infelizmente a gente
teve que diminuir o quadro, enxugar o quadro aqui, a gente mandou 2 pessoas embora. Então vai lá e pede indicação. Só que aí vai depender do trabalho que você deixou dentro da empresa, né? Então isso é muito importante. As empresas usam outras empresas, principalmente do mesmo ramo, do mesmo segmento. Por quê? Pelo fato de ser algo muito específico. Eu vejo muito isso dentro do ramo que eu trabalhei de litografia, que as empresas usam outras empresas para captar mão de obra, tá? Onde elas trocam entre elas, porque é mais fácil, porque já conhece todo o procedimento. Então facilita aí até mesmo o processo de integração. Só vai conhecer como a empresa trabalha, né? Às vezes os clientes que a empresa atende, mas o processo em si ele já entende como um todo. Então tem algumas empresas que fazem isso, né? Alguns segmentos específicos. A gente pode ter outra fonte de recrutamento, que é as escolas. Por quê? Às vezes eu vou através da escola para poder enxergar algumas pessoas como jovem aprendiz, por exemplo, né? É por lei, a empresa necessita ter aí jovens aprendizes. Então, as empresas podem buscar aí dentro da escola essas pessoas para sanar essas vagas aí. A gente tem sindicatos, que também pode ser usados aí na fonte de recrutamento. Os sindicatos, até mesmo por visualizar e por defender a classe, têm contato com muitas pessoas. Então, de novo, a gente pode ter aqui, ó, um ramo específico também, né, que pode ajudar muito aí a parte de sindicato. Eu vejo isso também, vi isso, com o sindicato com uma força um pouco maior dentro dos bancos. Ou seja, a pessoa, né, era demitida lá, era desligada do Santander, por exemplo, e às vezes o próprio sindicato acabava indicando para o Itaú aí numa oportunidade, para um Sicredi, né? Então acaba fazendo essa ponte aí. Então o sindicato também pode ser uma fonte de recrutamento, desde que seja confiável, né? Como todas as outras fontes que estão aqui. A gente também pode ter aí algo que hoje é muito utilizado pelas empresas, até mesmo por terceirizar esse trabalho, né? São agências de recrutamento de mão de obra. Então a empresa terceiriza essa parte para que tenha alguém aqui que trabalha específico com isso, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho alguém que só faz isso, a probabilidade de erro é bem menor, devido aí a já ter alguns conhecimentos, né, ser mais avançados nessa área e tem a possibilidade de enxergar de uma outra maneira. E até mesmo por participar aí de várias empresas, tem a possibilidade aí de estar enxergando e visualizando, né, uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra aí que tem a possibilidade de ter uma possibilidade de atender a demanda da empresa em um eixo muito maior. Fica agora uma pergunta para vocês aí, 2 no caso, né? O que é uma associação de classe e o que é um agente de interação? Então isso aqui vocês vão trazer aí para a gente poder discutir, né? E como que ele ajuda nas fontes de recrutamento? Então primeiro vocês vão procurar o que é, né? Como que eles podem ajudar e depois vocês vão trazer para a gente aí. Será que ele pode ajudar as pessoas que estão procurando aí uma nova oportunidade? Como que eu faço, né, para poder me cadastrar, para poder entender aí como que funciona o processo aí? Então tragam aqui para a gente. Então o que é, né, essa associação, o que é esse agente de interação, se tem algum na nossa região, como que eu posso fazer para poder me cadastrar, se eu já tenho um cadastro lá, tragam essas informações para a gente poder debater. E a gente tem aí site de emprego da empresa e de terceiro, aqui acaba sendo uma junção, né? Aí às vezes o da empresa é a própria empresa que a gente viu aqui, e o de terceiros é agente de recrutamento e mão de obra, beleza? Então tem aí para vocês aí duas pesquisas para serem feitas, né? Associação de classe, agente de interação. E tragam para a gente o que é, vou colocar aqui para ficar mais fácil, né? E como pode ajudar. Tá? Ajudar o quê? Ajudar na oportunidade aí que eu estou procurando. Oportunidade, que é aí o emprego, beleza? Então trago essa informação para a gente aí, para que a gente tenha a possibilidade de discutir e visualizar dentro de sala de aula. Vamos lá, vamos prosseguir. Então a gente vai começar a ver agora algumas técnicas de recrutamento, né? Então vamos lá. O recrutamento é aquele processo no qual a empresa vai visualizar qual colaborador atende naquele momento às expectativas da empresa, né? E você, colaborador, vai começar a ter um feedback aí instantâneo para ver se você atende aí a demanda da empresa através dos seus conhecimentos, das suas habilidades aí que você desenvolveu ao longo da sua carreira.
tá? Então vamos lá. As técnicas de recrutamento e seleção, então tem uma grande diferença de recrutar e selecionar, tá? A gente vai, ao decorrer da aula, falando um pouco disso e deixo para vocês dúvidas para que sejam levantadas aí durante a aula. Permite atrair candidatos qualificados e com competências específicas. Então, competências específicas a gente falou lá. Excel avançado, conhecer um sistema SAP, por exemplo, né? Para preencher uma determinada posição na empresa. Então, dependendo da posição, as competências aí, ela tende a possibilidade de ir aumentando. Então, se a gente fosse fazer aí um gráfico, seria isso aqui, né? Então, onde eu tenho a possibilidade de ter aqui as competências aqui, né? Então, eu tenho o estagiário, que eu tenho aqui primeiro um nível de competência menos elaborado, depois ele vai passar para ser um auxiliar, depois ele vai passar a ser um analista, depois supervisor, depois coordenador. Então, dependendo da posição que você ocupar dentro da empresa aí, as competências elas vão sendo exigidas aí de uma maneira maior. Aqui eu preciso que você conheça Excel, aqui eu preciso que você conheça Excel e que tenha uma boa comunicação. Aqui eu preciso que você conheça Excel, tenha uma boa comunicação e instintos de liderança. Aqui eu preciso que você conheça Excel, tenha uma boa comunicação, tenha instintos de liderança e tenha uma visão sistêmica. Ou seja, a partir do momento que vai se aumentando o nível hierárquico, vai se pedindo outras competências e você vai precisar desenvolver ela, caso, importante, tá? Caso você queira chegar aí nessa posição, tá? Então você vai precisar desenvolver tudo isso. Mas caso você queira chegar nessa posição aqui, ou seja, aqui para você é onde você gostaria de estar, porque não gostaria de assumir um cargo de gestão, você vai, então, somente desenvolver aí as competências necessárias desses 3 eixos. Importante isso aí. Vamos lá. O sucesso na contratação do colaborador é um grande diferencial para um negócio. Então, vamos manter aqui a leitura. Encontrar de forma rápida e precisa, isso é importante. Tem empresas que fazem processos que duram 3, 4 meses. Isso é péssimo para a instituição, né? Porque a partir do momento que eu encontro de forma rápida, encontro um profissional que vai atender essas demandas aqui, que vai atender essas competências, eu já começo a ter produtividade, né? Então eu quero um profissional qualificado para poder garantir uma série de ganhos à organização, como menos custos, ou seja, um profissional que tenha esse tipo de visão, um profissional que consiga ter mais produtividade e também competitividade dentro do mercado. Então, muito importante, processos seletivos, às vezes muito demorados, tendem, né, a não ser benéfico para a empresa, a não ser que a empresa trabalhe com antecedência. Seria isso, Alas? Seria, por exemplo, um processo de trainee. Vamos imaginar que o processo de trainee ele vai durar 1 ano. Quando deu aqui 8 meses, a galera que já está no processo de trainee, que já está saindo para poder ocupar uma vaga dentro da empresa, então eu tenho aqui, ó, processo de 8 meses, né? Já começou aí a faltar somente 4 meses para essa galera poder ir ocupar as vagas efetivas. Então, quando deu 8 meses no processo de trainee, eu, empresa, já abro um outro processo, porque eu tenho que todo esse processo vai durar para mim 4 meses. Ou seja, a partir do momento que a galera que está a sair, eu já tenho novas pessoas chegando, né? Então aqui eu já trabalho aí um pouco mais equilibrado. Então pode ser que o processo seja longo, mas a empresa já esteja visualizando. Acontece principalmente dentro da área de trainee. Pela área de trainee, a área de estagiário, por já ter todo um período ali, né, desenvolvido. Mas a área de trainee um pouco mais devido ao alto investimento que é feito, né, para preparar aquela galera para ocupar vagas aí a níveis de diretoria já a partir do momento que saem do trainee, né, a níveis estratégicos. Prosseguimos. Para aumentar as chances de sucesso nessa tarefa estratégica, a área de recursos humanos pode lançar mão de diferentes técnicas de recrutamento e seleção, lembrando que é diferente de novo, tá? A escolha da mais adequada deve respeitar as necessidades e características de cada organização. Ou seja, né, não é porque um banco Itaú fez que o Santander vai fazer a mesma coisa. Não é porque a CSN fez que a ArcelorMittal vai fazer, já que são 2 indústrias. Então, mesmo que seja do mesmo ramo, vai respeitar as necessidades e características. E a gente vai ter isso internamente, né, através das missão, visão e principalmente dos valores da empresa. Por isso aí, esse clichê, por isso essa fala repetitiva de vários professores, que há uma necessidade de entender a organização
para participar do processo de seleção. Porque eu preciso entender necessidades e características de cada uma delas para eu poder me destacar dentro do processo seletivo daquela empresa. Então, vamos ver aí algumas técnicas de recrutamento, né? Então, as técnicas de recrutamento é o seguinte: como que a empresa vai fazer para que as vagas dela sejam vistas, né? Onde ela vai fazer esse tipo de anúncio, como que ela vai utilizar. Então, algumas empresas podem usar aí anúncios em jornais e revistas. Funciona? Sim. Dependendo do lugar onde estamos aí, a gente pode ter, às vezes, aí uma dificuldade tecnológica por ser aí algo um pouco mais afastado. E eu vou ter que colocar em jornais e revistas, já que as pessoas que estão ali ainda utilizam esse meio para ter comunicação. Vamos a um exemplo. Rio Claro, por exemplo, uma cidade indo para Angra, né? Às vezes, um processo seletivo em um jornal ou revista ali da própria prefeitura, ele tem mais assertividade do que colocar, por exemplo, na página lá da prefeitura, né? Ou até mesmo de contratar uma empresa terceirizada para poder fazer isso, porque aquele jornal ou revista é doado, né, para a comunidade, e as pessoas tendem lá a ter essa cultura de ler. Então, entender a cultura também da onde a empresa está inserida é muito importante. Eu vou falar para vocês, por exemplo, e trago para vocês dentro de sala de aula para que fique a dúvida. A gente tem muita dificuldade no banco para trabalhar com mão de obra em Angra dos Reis. Naquela cidade mais, né, litorânea ali, Angra, Mangaratiba. Toda vez que eu tenho uma vaga lá, eu não consigo preencher a vaga, tá? Então isso é muita dificuldade. Às vezes os gestores que chegam lá não entendem a cultura e tem aí dificuldades no recrutamento. Então depois a gente trabalha um pouco mais isso, se tiver alguma dúvida aí, para entender o que a gente fez lá. Vamos lá. Pode ter também a parte de cartazes, né, que é colado em empresas, sindicatos, escolas, etc. Eu via muito isso, né, antigamente, quando a gente às vezes ia para um colégio lá, aí tinha algo aqui em Barra Mansa chamado Projeto Agente Jovem, e isso era muito colado nas escolas, né? E às vezes, por exemplo, CSN vai precisar de alguém aí que trabalhe no alto forno e colocar isso dentro de um Senai, né? De um mural lá, colocar esses cartazes. Então também são utilizados, né? Eu preciso ter aí algo específico, né? Algo que desenvolve competências e habilidades que serão utilizadas na minha empresa. Como, por exemplo, o Senai, ele desenvolve aí nos alunos, né, essas habilidades e competências para a galera trabalhar na área industrial. Não adianta eu ir num banco, eu ser de um banco e colocar, né, esses cartazes lá dentro do Senai. Então eu preciso entender também isso, né? Contatos com a associação de classe. Então essas associações de classe aqui são algo que vocês responderam aí no slide passado. Então ainda vou deixar isso aqui um pouco em vão para que a gente traga um pouco dessa informação, né? Como que eu vou recrutar dentro aí da associação de classe, que foi algo que vocês estão levantando. Palestras em escolas, isso aqui também é muito interessante, né? Porque, de novo, onde eu visualizo aí algo como jovem aprendiz, estagiário, então tem pessoas nas idades específicas para poder atender a demanda da empresa. Então fazer palestra em escola, eu posso conseguir visualizar as pessoas que são mais comprometidas lá, né? Os jovens que às vezes prestam mais atenção, têm um nível de dúvidas maiores, são pessoas que às vezes já têm um pensamento mais adulto, mesmo ainda tendo ali uma idade entre 15 e 16 anos. Isso pode me ajudar a desenvolvê-lo e sucessivamente eu tenho a possibilidade de já enxergar aí um profissional a ser lapidado, tá? Então, palestra em escolas também pode ser muito benéfica aí, dependendo do ramo que eu trabalho. Visitas à empresa. Então a gente pode ter aí também, como técnica de recrutamento, visitar outras empresas, né? Principalmente se eu sei aí que em algum momento, a partir do momento que eu tenho um contato direto com o RH daquela empresa, que a empresa vai passar por um processo de enxugamento de quadro. Então eu posso visitar, já que eu sou da mesma linha, vamos imaginar aí que eu trabalho numa montadora de carro, né? Vou colocar aqui carro como específico. Então eu sei aí que a empresa que trabalha dentro do mesmo polo industrial que eu, isso aqui é importante, a gente vai ver isso em umas matérias aí para frente, né? Matéria de administração da produção. Polo industrial é o polo de Resende, o polo de Itatiaia, né? Onde a gente tem empresas inseridas, ou dos mesmos segmentos, ou de segmentos diferentes. Então eu posso fazer uma visita lá, já que eu sei que aquela empresa vai passar por um processo de demissão.
E pelo fato da minha empresa estar aumentando o percentual de mercado, tá vindo, por exemplo, aí com um novo modelo de carro, um carro novo, eu precisar de mão de obra, a empresa aí, a empresa concorrente, né? A empresa que está dentro do mesmo polo pode me fornecer essa mão de obra aí, e sucessivamente para mim seria mais vantajoso. Eu posso ter também divulgação junto aos funcionários, né? Aqui eu vou ter o famoso QI, né? Que é o quem indica, onde eu tenho a possibilidade de falar para os meus funcionários o seguinte: olha só, a gente vai passar por um processo aqui onde a gente vai precisar contratar alguém para a área aí de almoxarifado, para tomar conta do almoxarifado, ou um assistente de almoxarifado. Conhecem alguém e tal que tem a possibilidade de trabalhar? Então, às vezes, eu converso com os meus funcionários até mesmo para tentar aumentar aí a quantidade de pessoas dentro de uma mesma área, né? Às vezes de uma mesma cidade, de uma mesma região, né? Então, eu utilizo ali, às vezes, funcionários que são fluentes para que tenha a possibilidade de me indicar. E isso aqui, pessoal, é uma responsabilidade danada, tá? Porque indicar alguém significa que você está falando que aquela pessoa vai atender as necessidades da empresa. Eu mesmo tenho bastante dificuldade de indicar pessoas. E digo isso de coração aberto. Então tem algumas pessoas que às vezes me pedem indicação, porque vão trabalhar no banco e tal. Eu não sei se aquela pessoa é uma pessoa realmente que vai atender as expectativas. Às vezes é uma pessoa que no momento que necessitou ali da minha ajuda, ela acabou ali me pedindo, e isso eu não acho ruim. Mas em um momento na vida dela, ela agregou algum valor que mostrasse que ela era diferencial, tá? Então isso é muito importante. Então aqui eu sou muito ético para poder falar aí dessa parte de indicação. Se eu não visualizar na pessoa uma potencialidade ou uma pessoa que realmente espera se desenvolver, uma pessoa que vá atrás dos seus objetivos, eu realmente tenho aí grande dificuldade de fazer essa indicação. E a gente tem um último aí, que é programa de estágio e trainee. Então a empresa, ela pode decidir por duas vertentes ou até pelas duas juntas, né? Quero que vocês tragam também aí qual que é a diferença, né, entre estágio e trainee. Seria legal se a gente pudesse visualizar isso aí, a diferença entre os dois, já que vocês são pessoas aí, são profissionais que estão aptos aí a já ocuparem vaga de estágio e futuramente estarão aptas a ocupar vaga de trainee. Queria muito, muito, muito de verdade que eu tivesse um professor que falasse para mim que isso aqui existia. Porque na minha época eu não fiquei sabendo de processo de trainee. E se você desenvolve isso dentro de todo da sua preparação acadêmica desses 4 anos, a possibilidade de você ter uma vida financeira e uma vida profissional mais tranquila é muito maior. Então tragam para a gente aí a diferença de estágio e trainee. Vamos debater, porque isso aqui é muito, muito importante para vocês. Bom, agora a gente tem uma pergunta aí que eu deixo para vocês, é o seguinte: a sua empresa, dentre essas aqui, qual que a sua empresa usa de técnica de recrutamento? Traz para a gente aí, então, a sua empresa usa anúncio em jornal, usa um QI, usa processo de estágio, né, usa palestras em escola, você já teve a possibilidade de ir palestrar, de ver algum amigo fazendo isso. Então traga para a gente aí, né, qual que é a técnica de recrutamento utilizada pela sua empresa. E você acredita que essa técnica é a melhor dentro de todas aqui? Como assim, Wallace? Não entendi. Vamos imaginar que a minha empresa aí usa anúncios de jornais e revistas. Ela só faz processo de recrutamento através disso. Mas eu acredito que se ela fizesse aí uma divulgação junto com os funcionários, seria mais benéfico. Ou seja, ela utiliza uma, mas a outra atenderia melhor as expectativas naquele momento. Vamos debater, né? Vamos trocar uma ideia para a gente conseguir visualizar aí. Isso é muito importante porque, às vezes, nós temos amigos que estão procurando oportunidades. E a partir do momento que você traz o que acontece dentro da sua empresa, ele pode ter a possibilidade de visualizar de uma outra maneira e sucessivamente ter mais facilidade a candidatar aí a algumas vagas que podem vir a aparecer. Essa agregação que é importante, né? É a ajuda mútua. A partir do momento que você mostra o negócio que você trabalha e o outro amigo tem a possibilidade de visualizar o negócio do qual ele pode vir a trabalhar. Beleza? Então, a gente tem aqui a parte de seleção de pessoal. Ou seja, como que né, a empresa agora vai selecionar para uma vaga específica lá, a vaga que ela está precisando naquele momento, a demanda dela. Então vamos lá. É o processo de escolha, né, entre os candidatos e recrutados. Então a empresa vai escolher entre todos aqueles ali qual que vai atender a demanda naquele momento.
daqueles mais adequados ao cargo, a empresa, ao setor e a chefia. Então aqui, pessoal, vai sempre acontecer de a gente ter pessoas aí que se prepararam mais, se qualificaram mais, até mesmo por já entender, né, um pouco mais recente aonde ele gostaria de ir, qual é as competências que ele precisava desenvolver para poder ocupar lá aquela vaga específica. Então, a gente tem aí a etapa do processo de seleção. Então, a etapa do processo de seleção é o seguinte, onde eu vou selecionar as pessoas que estão aptas àquilo ali. Então, vamos aqui um processo de seleção. Preciso de um estagiário para o banco. Vou focar bastante nisso, porque é uma linha que eu trabalhei. Então, eu tenho lá 1.000 pessoas aptas a poderem ocupar essa vaga. Então, eu começo a colocar lá que eu preciso que esteja acima do 5º período. Opa, então desses 1.000, eu reduzi para 300. Opa, começou um processo de seleção, tá? Então, eu preciso que tenha menos de 30 anos. De 300 já caiu para 120. Aí, beleza. A partir do momento que eu fiz esse processo de seleção, eu vou solicitar. Agora eu vou solicitar em um número bem menor. Eu caí de 1.000 para 300 e agora para 120. Fica mais fácil aí de atender as expectativas desejadas. Aí eu vou fazer uma análise de proposta de emprego e currículo. De quem, pessoal? Somente desses, deixa eu circular ele aqui, somente desses 120 candidatos, que são eles que agora estão participando aí do meu processo. Então a proposta de emprego e currículo seria, por exemplo, ali, será que essa galera já trabalhou com venda? Porque geralmente o banco pede uma experiência. Será que essa galera já tem a certificação? Então a partir desse momento eu começo a visualizar aí, né, algumas propostas que o currículo traz para dentro da vaga de emprego que são compatíveis com aquilo que eu quero. Beleza. A partir desse momento eu vou fazer uma triagem inicial com base em um requisito. Olha aqui os requisitos aparecendo de novo. Eu posso ter requisito de venda, eu posso ter requisito de CPA. Aí beleza, ó, eu já passo então a galera para o RH. Começa a visualizar o seguinte, ó, dos 120 eu tenho 20 pessoas lá que atendem com mais facilidade aí, né, esses requisitos. Aí o RH, opa, beleza, manda pra gente aqui que a gente agora vai dar uma olhada, né, diferencial nessas pessoas aí, porque os pré-requisitos necessários eles já atendem para dentro da vaga. Então, olha só, a importância de cada etapa aí. Se a empresa não tem isso muito bem escalonado, ela pode ter grandes dificuldades. Por quê? Ao invés dela visualizar aqueles 20 lá, que têm potencialidades já desenvolvidas, né, até mesmo um custo de qualificação para a empresa ser menor, devido a já ter esses pré-requisitos, se a empresa vai lá e seleciona os 1.000, olha que dificuldade. Então imagina o RH entrevistando 1.000 pessoas, né? Onde ela podia aí ter somente 20 que poderia atender aí o que ela quisesse. Então eu consigo olhar diferente, eu consigo ter mais tempo para trabalhar, para realmente visualizar. Com 1.000 pessoas eu não teria isso, tá? Então, depois da entrevista com o RH no último passo aqui, a gente passa aí para uma segunda linha, né? Que é a linha aí de avaliação de conhecimentos gerais específicos. Então, muitas das vezes, vou trabalhar na linha do banco de novo, você tem prova, por exemplo, de matemática financeira, para poder desenvolver aí, né? Às vezes de conhecimentos gerais, né? Só para poder diferenciar uma pessoa da outra aí através de uma nota. Então, eu preciso desenvolver também, né, algumas técnicas dessas aqui. Hoje, até mesmo, às vezes, pelos vagas.com, dependendo da vaga que você já se candidata aí para bancos, você já precisa fazer o testezinho, né? Então, você vai precisar desenvolver algumas competências nessa área aqui, para que você tenha a possibilidade de ter algo específico. Quem trabalha em banco precisa conhecer de matemática financeira. O conhecimento gerais a gente vem preparando durante toda a nossa vida, né? Conhecer um pouco de história, um pouco de geografia, conhecer a cultura do nosso país, para poder responder algumas questões, né? Vamos lá, vamos seguir. Então a gente tem aí avaliação psicológica, projetiva e psicométrica. O que é isso, Alas? Ih, esqueci, não lembro, não sei. Tragam pra gente isso aí, tá? O que é uma avaliação psicológica projetiva? O que é uma avaliação psicológica psicométrica? Tragam aí pra gente e tragam o seguinte, como que ela pode aí ajudar a partir do momento que eu sei o que é cada uma, né, a poder atingir as expectativas da empresa. Muito importante isso aqui, vamos debater também. Aplicação de testes situacionais de simulação.
No banco, por exemplo, se você for fazer aí uma entrevista, geralmente eles pedem para você vender uma caneta que não funciona, pede para te vender o caixão, pede para que você tenha a possibilidade aí de reabrir uma agência onde todos os clientes perderam o dinheiro que tinham depositados. Ou seja, a partir do momento que você vai desenvolver a sua oratória, né? Seu poder de convencimento, né? Isso é importante. Então, ele vai te colocar dentro de um teste de simulação para que você desenvolva, para ver se você realmente consegue falar, para ver se você realmente tem tranquilidade, para ver se você consegue desenvolver um problema e transformar aquilo em resultado. Então, isso também acontece muito. E eu preciso identificar pessoas que já passaram por aquele processo para eu poder me preparar. Pode ser que tenha algumas referências aí, né? Amigo de quem, parente de alguém, tá? Então, às vezes, algumas instituições pedem, se foi alguém que indicou, e isso pode ser um grande diferencial. Só para vocês saberem, por exemplo, a gente da Seixas Consultoria faz muita referência aí de alguns alunos para bancos, como Bradesco, Santander, Sicredi, Cicobi, Itaú. Às vezes, a empresa está passando por um processo onde ela tem lá 5 pessoas com certificações, né? E ela liga para a gente e fala, Wallace, você conhece aqui alguém desses aqui? Desses 5, 3 fizeram certificação com a gente. Então a gente acaba dando referência de como era a pessoa, se foi nosso aluno, se a gente conheceu, né? Então depois eu mostro aí um áudio para vocês, né? Isso vou mostrar quando voltarmos, né? Para que a gente tenha a possibilidade de visualizar aí. Eu vou mostrar para vocês como que a galera faz aí para pedir aí algumas indicações. E essas referências podem ser dadas aí de maneira no qual agregue valor. Como eu disse para vocês, eu tenho grande dificuldade em fazer isso. Então, realmente, para eu poder aí fazer uma indicação, para eu poder referenciar essa pessoa, eu preciso realmente ter a possibilidade de conhecê-la bem. Lembrando que referência e indicação é muito diferente. A indicação você vai falar, tem como se olhar essa pessoa aqui, porque eu realmente confio. A referência é o que você sabe dela, né? Pô, essa pessoa falou pra gente que estudou com a Seixas Consultoria para tirar a certificação. Pode contar um pouquinho dela, como que você visualizou. Então a gente vai dar algumas referências que a gente enxergou dentro de sala de aula. Passa então para o processo de entrevista final, né? De requisitante, onde a gente vai ter o processo aí, muitas das vezes, de conversar com alguém da área, né, específica. Se a área é uma área de venda, você vai conversar com o gestor de venda. Se a área é de RH, você vai conversar com o gerente de RH. Se for o setor de compra, você vai conversar com o setor de compra. Se for com o setor de finanças, você vai conversar com o gerente responsável pela área de finanças, para poder também atender as expectativas da área. Então, por último, a gente tem aí os exames médicos, né, que precisam ser feitos, para saber se está tudo certinho com a sua saúde. E aí sim, você começar a participar aí, né, das atividades da empresa. Então a gente tem várias etapas aí e gostariam que vocês levantassem dúvidas se alguma delas não ficou muito claro, para que a gente tenha a possibilidade aí de ir tempo ao tempo. De extrema importância a gente entender isso, principalmente para vocês. Já fiz uma pergunta em sala de aula se estão felizes hoje no emprego atual ou se gostariam de procurar novos desafios. Se eu não me engano, eu tive 100% de novos desafios. Quero ir para empresas maiores, quero conquistar outras coisas. Então, a partir do momento que tem dúvida nisso aí, tragam isso para que a gente tenha a possibilidade de entender, para poder ficar mais fácil aí de você atingir seus objetivos. Perfeito, galera? Então, nós temos um encontro marcado aí, agora pelo novo aplicativo, né? Pelo Teams. O nosso encontro será no dia 7/5, a quinta-feira. O nosso horário é um horário diferenciado, porque nossa aula é de carga horária de noite inteira. Então, nós começamos às 19h e vamos até às 20h30. Muito importante isso aí, né? E se tivermos dúvidas, iremos até às 23h, à meia-noite. Não me importo. Quero que vocês saiam com conhecimento agregado sempre, tá? Então, aí tem algumas referências importantes aí, né? Já falei com vocês. Daqui a pouco começa o processo de vocês aí de TCC. É importante ir começando a visualizar, a conhecer, né, como a gente faz aí para referenciar alguns autores, né, que estão dentro do material que foi preparado. Então aí a instituição está nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Importante aí marcar as instituições, ter a possibilidade de tirar as dúvidas a respeito de algumas coisas que não ficaram bem claras, até mesmo para que você tenha a possibilidade de estar mais próximo nesse momento de distanciamento. Então, deixo o meu muito obrigado por mais essa aula.
Tenho aí o meu WhatsApp, o meu e-mail, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês nas 2 disciplinas que trabalhamos. Tá bom? Grande beijo para vocês, espero vocês no nosso encontro. Tchau, tchau.